Pessoal, bom dia. 8 horas em ponto, eu sou Amanda Klein, bem-vindos ao UOL, ao Mercado Aberto. Esse é um dia que certamente entrará para a história, depois do Brasil ter virado alvo da sanha arrecadatória, meio lunática, política, ideológica de Donald Trump. O americano lançou ontem uma guerra política contra o Brasil, com consequências para o comércio e para a economia. Uma guerra na qual temos poucas armas para lutar. Este seguramente é o pior momento nos 200 anos de relação Brasil-Estados Unidos. A motivação ideológica de um populista imprevisível e errático intensifica a polarização e terá efeitos diretos na campanha de 2026. Provavelmente assistiremos a uma interferência inédita dos Estados Unidos na eleição do ano que vem. Algo que talvez remonte somente ao apoio americano ao golpe militar de 64. Trump criticou o processo contra Jair Bolsonaro, o que chamou de censura do Supremo Tribunal Federal às redes sociais americanas. Não consta que nenhuma carta recebida por outros países alvejados pela guerra tarifária de Trump tivesse uma justificativa política. As altas taxas cobradas da Ásia, África e Europa derivavam do déficit comercial dos Estados Unidos com esses países. Não é o caso do Brasil. Há 10 anos, nós compramos mais do que vendemos para os americanos. Ou seja, o déficit é nosso. Tanto é que, na primeira rodada de tarifas, no dia 2 de abril, ficamos na banda de baixo, com taxa de 10%. A relação estável e amigável entre dois estados, baseada em interesses mútuos, está sendo instrumentalizada para favorecer um campo político ideológico, a direita. Mas é muito provável que o tiro saia pela culatra. Dificilmente algum brasileiro, seja de direita ou de esquerda, poderá comemorar a cobrança sobre produtores e empresários brasileiros que vai gerar prejuízo e desemprego na indústria e no agro e a setores inteiros, como do aço e alumínio, que já está sendo duramente atingido com a alíquota de 50%. A bandeira do patriotismo de defesa da soberania será empunhada pela esquerda. A diplomacia brasileira terá que se posicionar de forma firme e estratégica. Qualquer passo em falso do Itamaraty ou de Lula pode piorar a situação. Lidar com um líder personalista e mercurial como Trump requer calma, cabeça fria e estratégia, como teve Claudia Sheinbaum no México. Até agora, a resposta do governo brasileiro foi política, com a reação dura de Lula nas redes sociais, defendendo a soberania brasileira, a independência das nossas instituições e ameaçando aplicar a lei da reciprocidade. No entorno de Lula, muita gente comemora a intensificação da polarização com a força imperialista do Norte e tem certeza que renderá dividendos eleitorais ao petista. Mas é preciso cautela. Há muitas frentes de guerra abertas contra o Congresso, o setor produtivo, os ricos e agora os Estados Unidos. Lula também tem seu teto de vidro, baixa popularidade e minoria no parlamento. Mas aí é que está. Quem não tem muito a perder pode estar disposto a arriscar mais. É o que vamos ver. Vamos tentar traçar um histórico de como se deu o dia de ontem, que era feriado aqui em São Paulo, mas foi quentíssimo. Daqui a pouco a gente tem entrevista com Welber Barral, que é secretário de Comércio Exterior, professor de Relações Internacionais Paulo Velasco. Vamos fazer uma rodada de conversas e passar por todas as dimensões e o impacto dessa medida anunciada pelo Trump, impacto político, diplomático, impacto econômico. Mas antes eu quero escolher alguns trechinhos aqui da carta do Trump. Essa foi a carta divulgada ontem pelas redes sociais. Podemos passar para a próxima tela, que aí eu consigo ler. Aqui está muito pequenininho. Olha como ele começa. Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já na primeira linha, de cara, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo, é uma caça às bruxas, que é um termo que o Trump usa para se referir à caçada jurídica, aos processos jurídicos que ele, Trump, respondeu nos Estados Unidos antes de se tornar presidente pela segunda vez. Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme ordens do STF, que emitiu censura contra plataformas de mídia social, ameaçando com milhões de dólares e em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro. A partir do dia 1º de agosto, impomos as tarifas de 50%. Aí fala da relação comercial. E aí, num segundo momento, da segunda parte da carta, se vocês puderem virar para a próxima
tela, ele fala que se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, faz uma ameaça, a gente vai aumentar, adicionar os 50% que cobramos e vamos aumentar a sua tarifa, muito como eles fizeram com a China, e ainda puseram, aí copiaram e colaram a mesma carta que eles tinham enviado para a África e para a Ásia, falando em déficit comercial. A segunda parte da carta de Trump é simplesmente mentirosa, ela não existe. Né? E agora eu quero mostrar para vocês a reação do Lula. Ele convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, que envolveu ministros do seu núcleo duro, da área política, econômica e de diplomacia. E ele escreveu assim: tendo em vista a manifestação pública do presidente americano, apresentada em uma rede social, é importante ressaltar: 1. O Brasil é um país soberano, com instituições independentes, não aceitará ser tutelado por ninguém. 2. O processo judicial contra aqueles que planejaram um golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira. 3. No contexto das plataformas digitais, a sociedade rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, etc. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira, sempre reforçando essa ideia de soberania. E a próxima página, por favor, é falsa a informação na casa da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit. Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica, que foi aprovada em Brasil e dá ao governo instrumentos, mecanismos para reagir, não necessariamente com tarifas, mas também com outras sanções comerciais. Vamos debater isso já já com os nossos convidados. Em seguida, isso obviamente gerou uma briga, uma confusão nas redes sociais, esquerda e direita se digladiando, um lado responsabilizando o outro pela imposição de tarifa, que obviamente trará um enorme prejuízo ao bolso de muitos brasileiros. Indústria, agro, em produtos que exportamos muito para os americanos, como café, como carne, na parte da indústria, a Embraer certamente sofrerá muito. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial, a gente exporta cerca de 10% a 12% das nossas exportações são voltadas para os Estados Unidos. É claro que o Brasil é uma economia fechada, mas pode ter um efeito econômico. Ontem o Goldman Sachs já liberou um relatório dizendo que isso pode implicar uma perda de 0,3 a 0,4 ponto percentual do PIB. Olha que o Tarcísio Gomes de Freitas demorou um pouco a se manifestar, só aconteceu às 10h41 da noite, quer dizer que o governador sentiu e demorou muito para publicar uma mensagem, que é uma mensagem relativamente curta, bem curta, e tentou minimamente ponderar, né? Porque pode cair sobre ele também, que usou o bonezinho da MAGA do Trump, né? Make America Great Again, uma parte da responsabilidade. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. E, por último, quero mostrar o tweet do próprio Bolsonaro, que, enfim, publicou uma mensagem bíblica: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Com isso, vou chamar um brevíssimo intervalo na televisão, mas fiquem aí, porque a gente tem muita entrevista importante dentro de alguns instantes. E quem está conosco no YouTube, peço para acompanharmos o que esse anúncio da tarifa do Trump já provocou nos mercados e continua provocando hoje, viu? Mundo afora. Começamos com a Ásia, eu ia mostrar o Brasil, mas tudo bem. Vamos de Ásia, Tóquio. Essas negociações estão encerradas, caiu 0,37, Hong Kong subiu 0,57 e Xangai 0,48. Vamos saber então como é que estão as negociações na Europa. No azul, né, na expectativa de fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, esse acordo está prometido para os últimos dias, chegar a um entendimento. Paris sobe 0,66, Londres 1,10, Frankfurt 0,22 e Madrid cede 0,56%. Finalmente, mercado americano ontem ainda terminou no azul, 0,60 o S&P 500, Dow Jones subiu 0,49 e Nasdaq 0,95. Agora eu quero contar para vocês que os futuros americanos, não sei se a gente consegue mostrar alguma capa de jornal nos Estados Unidos, vamos mostrar aqui o Wall Street Journal, porque a segunda manchete, cadê? Ali, já é aqui, olha. Trump vai impor tarifa de 50% no Brasil a partir do dia 1º de agosto, citando
o julgamento de Bolsonaro. Quando você entra pelo telefone celular, já é a segunda manchete principal do Wall Street Journal e, neste momento, os futuros de Nova York já escorregaram para o terreno negativo. E uma das justificativas citadas pela imprensa que cobre a economia e mercado financeiro nos Estados Unidos é justamente a ameaça de impor tarifas sobre um parceiro comercial e diplomático importante como o Brasil. O SP 500 cai 0,09, Dow Jones 0,14 e Nasdaq 0,06. Próxima estabilidade ainda é uma queda importante, pequena, mas é uma queda. Agora vamos olhar para o mercado brasileiro. Tá, o que aconteceu ontem, isso antes do anúncio efetivo, porque o Trump só anunciou essa tarifa de 50% depois do fechamento do mercado. Mas, no começo da tarde, ele já tinha um prenúncio de que isso aconteceria. Ele falou, olha, eu vou anunciar um novo número para o Brasil entre hoje e amanhã. Então, o mercado teve tempo de reagir a esse anúncio do Trump ainda durante a tarde. Provavelmente, esse movimento vai se intensificar hoje. Dólar subiu 1,06% para 5,50%. No pós-mercado, o dólar futuro, fechamento em agosto, já está em mais de 5,60%, já subiu 2,30%. O índice Bovespa escorregou 1,31%. Certamente vai haver uma correção dos mercados, porque a gente tem setores inteiros, indústria, agro, que serão duramente atingidos. Houve também várias notas, né, tanto da Câmara de Comércio Brasil, América, da CNI, da Frente Parlamentar do Agro, pedindo assim, um pouco de estratégia na negociação diplomática com os Estados Unidos para ver se é possível voltar atrás, demover Trump desse aumento tarifário. Temos poucas semanas até o dia 1º de agosto.